Saudações geográficas, sou a professora Helena, sejam bem-vindos nesta aula de Geografia para o 6º ano. Pegue seu material, por gentileza, o seu caderno, o seu livro, se você tiver, caneta, lápis. Quem estiver com você, sinta-se convidado a participar também. Mas antes da gente iniciar o conteúdo, quero dar alguns lembretes, alguns recadinhos. Ao acessar a plataforma do Google Classroom, por favor, pegue e confirme a sua presença. Isso é muito importante. Se você não tem o acesso à plataforma e está precisando pegar a atividade disponibilizada na instituição de ensino, ou seja, na sua escola, veja quais são os dias de busca e entrega destes materiais. Tranquilo? Vamos iniciar a aula de hoje? Hoje nós iremos entender o conceito de relevo e também iremos conhecer as principais formas. Tranquilo, turma? Vamos ver então neste slide o que significa relevo. Relevo são as formas que a superfície terrestre apresenta na litosfera, havendo altitudes e características variadas. Bem, antes da gente ver o que é altitude, vamos fazer uma retomada de conteúdo do que vimos em aulas anteriores. Lembram que era litosfera? Litosfera é a parte sólida do planeta, onde tem o solo, as rochas, os minérios, ou seja, envolve a crosta terrestre e uma pequena parte da camada manto, ou seja, onde é sólido. Acontece que a crosta, ela não é lisa, ela não é perfeitamente plana, não, ela possui irregularidades, então ela possui formas. E vamos conhecer estas formas. Mas cada forma tem a sua altitude. E o que é altitude? Vamos ver no slide. A altitude é a medida contada a partir do nível do mar, o qual possui um marco inicial de 0 metros. Vamos ver o desenho para compreender melhor. Então, nós temos esta ilustração. Temos o oceano, o mar. O nível do mar sempre será 0 metros, sempre. Ela nunca vai mudar, é sempre 0 metros. A partir do nível do mar, você tem a contagem da altitude, ou seja, a altura que está acima do nível do mar. Veja, este primeiro morro está a 1000 metros acima do nível do mar, enquanto o topo da montanha está 4.000 metros. Então, a altitude sempre vai ser a relação da altura com o nível do mar. Com a altitude compreendida, podemos seguir o conteúdo. As principais formas de relevo. Vamos estudar montanha, depressão, planalto e planície. Cada forma possui a sua característica e até o seu desenho, o seu contorno. Vamos ver nesta imagem, quem possui o livro didático está na página 104. Se você não está com o livro, fica tranquilo, acompanhe aqui. Bem, temos as 4 principais formas de relevo. Existem outras, tá? Tem escarpas, mas a gente vai ver as principais. Então, temos o planalto, depressão, montanha e a planície. Estas são as 4 principais. Vamos reparar como que ela aparece nesta ilustração. Bem, o planalto, ele já dá uma dica no nome, alto. Então, ele é elevado, ele é um terreno que está acima de 300 metros do nível do mar. Pode envolver serras, morros e nem sempre vai ser plano, como o nome está lembrando, planalto. Nem sempre vai ser plano, mas ele vai ter algumas irregularidades. Depressão. Depressão é um relevo bem baixo. Ele lembra o formato de uma bacia. Por quê? Olha, não parece uma vasilha? Vamos pensar aqui.
A parte mais funda é a depressão e os relevos ao redor estão mais altos, formando o aspecto de um U. A montanha vai ser o relevo, na maioria das vezes, o mais alto, com a característica de ser extremamente íngreme, ou seja, inclinado. As encostas são extremamente inclinadas. Havendo, dependendo da altitude, pode ter no topo presença de neve, gelo. E, por último, a planície, que é um relevo baixo, menor, sempre ele vai ser menor ou até 300 metros acima do nível do mar. Geralmente ele vai aparecer principalmente na parte litorânea e, em alguns casos, acompanhando também alguns rios. Bem, vamos ver o descritivo sobre montanhas. São as formas de relevo que apresentam maior altitude e com encostas íngremes. Quando há um conjunto de montanhas, recebe o nome de cadeias montanhosas ou cordilheira. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Será que nas montanhas é o local mais adequado para colocar uma moradia? Sim ou não? Bem, não é o local mais adequado, porque as encostas são íngremes, inclinadas. Devido à ação da natureza, com chuva, vento, e tem pouca camada de solo, tem mais rochas expostas, ali é um local de fragilidade que pode ocorrer deslizamento, desmoronamento, ou seja, a rocha se desprender, ocorrer também avalanche, e isso pode oferecer um grande risco ao ser humano. Por isso que montanhas não são os locais mais adequados a uma instalação de uma moradia. Bem, lembram que na descrição falava que conjunto de montanhas se dá o nome de cordilheira? Olha dois exemplos. Cordilheira do Himalaia, na Ásia, onde tem o Monte Everest, e temos a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Então, são dois locais onde ocorre conjuntos de montanhas. Não é só uma, não, são várias e ocupam uma grande extensão. Repare, tem moradias? Não, por quê? Presença de neve, então tem muito frio também, é extremamente inclinado, oferece risco. Vamos ver agora o conteúdo das depressões. São as formas de relevo de altitude mais baixa do que a dos terrenos ao seu redor. Vou colocar um exemplo, uma ilustração, que também está no seu livro didático, na página 107. Se você está sem o livro, tranquilo, acompanhe aqui. Essa ilustração, ela está num perfil. O que é perfil? É como se tivesse pego o relevo e cortado de lado, ou seja, está na lateral. Então, veja os relevos nesta ilustração. Você tem uma depressão, essa aqui é uma depressão chamada sertaneja, localizada na região nordeste do Brasil. Você tem o planalto da Borborema e aqui você tem umas áreas em que envolvem umas chapadas, até as Chapadas dos Guimarães, que são paredões, tá, mais elevados. Não fez o formato de um U? Então, esta área aqui caracteriza-se uma depressão, ok? É uma área mais baixa. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, lá no primeiro ano, aliás, na primeira série do ensino médio, vocês vão ver dois tipos de depressão, a absoluta e a relativa. Só que aqui no sexto, a gente só vai conhecer o termo depressão. Tranquilo, turma? Vamos ver agora o conceito de planaltos. São as formas de relevo de superfície irregulares, variando entre 300 a 3.000 metros acima do nível do mar, variando entre morros, serras e chapadas. Então, vamos ver aqui um exemplo do planalto, uma imagem que mostra até do nosso estado.
Então veja, temos a escarpa devoniana e os Campos Gerais. Esta parte aqui marca o que a gente chama do segundo planalto, o Planalto de Ponta Grossa, aqui no nosso estado. Então repare que tem esse paredão, como se fosse um degrau. Esse paredão nós chamamos de escarpa. Repare que depois que subiu esse paredão, há uma área mais linear, mas não quer dizer que vai ser sempre linear. Esta parte nós chamamos de Campos Gerais. Então, um exemplo aqui deste relevo em nosso estado. Vamos compreender agora o que seriam planícies. São as formas de relevo com baixa altitude, geralmente até 300 metros acima do nível do mar, onde recebe a deposição de sedimentos. Mas o que é deposição? Deposição é um acúmulo da rocha que se desgastou, que se transformou num pozinho, de um outro relevo. Mas como assim se desgastou? Ação da chuva, do vento, ação térmica. Sim, veja, nós temos muita amplitude térmica, a diferença entre temperatura mínima e máxima no mesmo dia. Isso ocasiona efeitos em rochas, em solos, em relevos, onde faz com que, digamos, se quebre, se transforme em pedaços menores e até em pequenas partículas. Como a planície é a parte mais baixa, pela gravidade, pela ação também de rios, vai trazendo esses sedimentos para as planícies. Então, as planícies, elas recebem muito esse acúmulo. Onde teremos bastante planícies aqui no Paraná? No nosso litoral. Repare que nessa imagem, ó, temos uma área bem plana. Até nessa área plana, veja como ela está habitada, com construções de moradia, comércio, trabalho, lazer. Então, tenho aqui um local plano, onde vem acumulando sedimentos, provavelmente da Serra do Mar, ó, a Serra do Mar mais elevada, aqui aparecendo ao fundo, e sedimentos também que são trazidos pelo próprio Oceano Atlântico para o litoral. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Vamos ao exercício 1. A altura dos relevos é medida a partir do nível do mar, o qual possui 0 metros. Esta medida recebe o nome de... Nós temos 3 opções. Letra A, altitude. B, maritimidade. Ou letra C, profundidade. Então, qual é a opção que apresenta a medida contada do nível do mar com a medida acima? Tranquilo, turma?
Vamos à correção? E aí, qual então é o nome da medida do nível do mar com a altura que está acima? Vai ser a altitude. Se você marcou a letra A, parabéns! Ai, professora, marquei a letra B e a C. Fica tranquilo, é errando que se aprende, força, foco e vamos lá. Vamos para a próxima questão. 2. Observe a imagem e identifique a forma de relevo. Quem tem o livro pode usá-lo, abrir ele na página 104, por favor. Então, essa imagem eu utilizei na aula. Temos 4 letras, A, B, C e D. Eu quero que você me diga qual é o nome do relevo que aparece na A, na letra B, o relevo da letra C e da letra D. Vamos tentar?
Vamos à correção? Então, vamos ver qual é o relevo da letra A, que possui uma altitude acima de 300 metros. Bem, se você marcou Planalto, parabéns! Letra B, repare, é um relevo que está mais abaixo, ó, em relação aos que estão ao redor. Então, a letra B é depressão. Letra C, conjunto de montanhas, né? Aqui quase é uma cordilheira. Relevo extremamente alto e de encostas íngremes. E a última, a planície. Até foi a dica, né, que a gente viu e estudou ali do litoral paranaense. Tranquilo? Podemos continuar o conteúdo, aliás, os exercícios? 3. A Cordilheira dos Andes é um exemplo de forma de relevo. Temos 4 opções. Então, a Cordilheira dos Andes é um exemplo de planície, do Planalto, de depressão ou de conjunto de montanhas? Qual opção que corresponde corretamente à Cordilheira dos Andes?
E aí, já marcou a sua opção? A Cordilheira dos Andes é um exemplo, então, de qual forma de relevo? Se você marcou planície, não, planalto, também não. O certo é conjunto de montanhas, a letra D. Repare que a Cordilheira dos Andes é um relevo com altitude bem elevada e de encosta íngreme, ou seja, inclinada. Bem, vamos continuar então o conteúdo sobre o relevo, só que agora focando o nosso estado. Sim, o Paraná. Vamos ver então a planície litorânea, o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto. Cada qual com a sua característica. Bem, vamos interpretar este mapa. Lembra do conteúdo da representação cartográfica? Legenda, título, fonte, escala. Então, lembra que os mapas eles sempre vão fornecer informações. Então, temos o estado, nesse caso ele foi reduzido, para podermos entender alguns detalhes, nesse caso sobre as formas de relevo que temos. Bem, na legenda temos 4 cores. A lilás representa a planície litorânea, ou seja, próximo ao Oceano Atlântico. Bem, repare que é uma área bem pequena comparado com os outros. Essa planície, relembrando a forma, é um relevo de baixa altitude, ou seja, até 300 metros acima do nível do mar. Bem, temos a Serra do Mar. Olha a Serra do Mar, fazendo a divisa entre a planície litorânea com o Planalto de Curitiba. Opa, mas o Planalto de Curitiba está em laranja. Ele também pode ser chamado de primeiro Planalto. Eu só quero fazer uma observação. A Serra do Mar, ele é um relevo com uma altitude maior, mais elevada. Então, ele faz já parte, ele já está incluído no Planalto de Curitiba. Bem, quando nós temos a escarpa devoniana, que é um paredão, marca o Planalto de Ponta Grossa, que está em verde, mas ele também pode ser chamado de segundo Planalto. E em vermelho, nós temos o Planalto de Guarapuava. Ele ocupa quase 2/3, ou seja, mais da metade do território do Paraná. Ele também pode ser chamado de terceiro Planalto. Cada forma de relevo possui as suas características. Vamos ver então a característica, o que marca da planície litorânea. Corresponde à área do litoral até a formação da Serra do Mar. Primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba. A área inicia-se com a Serra do Mar e estende-se até a escarpa devoniana. Daqui a pouco a gente já vai ver as imagens e compreender um pouquinho melhor. Segundo Planalto, o Planalto de Ponta Grossa. Abrange a área dos Campos Gerais. Terceiro Planalto, ou Planalto de Guarapuava, ocupa grande parte do estado e apresenta o solo fértil da Terra Roxa. Bem, vamos ver agora as imagens para a gente poder compreender um pouco melhor essas formas. Repare, então, litoral do Paraná. Ele marca a planície, nesse caso a planície litorânea. Repare como ele está plano, com uma altitude mais baixa. Repare que ao fundo nós temos o desenho, o contorno aqui da Serra do Mar. Lembra que a planície também é uma forma de relevo que recebe a deposição, ou seja, o acúmulo de sedimentos? Então, o desgaste da rocha na Serra do Mar, devido à gravidade, devido à ação da chuva, do vento, esse sedimento vem da área mais alta da Serra do Mar e vem descendo e se acumula na planície. E não é só aí que tem os sedimentos sendo trazidos, também vem pelo Oceano Atlântico, com a sua força marítima, também traz sedimentos. Bem, repare a Serra do Mar. Olha o formato
formato íngreme, inclinado, as rochas expostas. Repare que a Serra do Mar, ela então marca a divisa da planície litorânea com o primeiro planalto, o Planalto de Curitiba. Mas ela já está no primeiro planalto. Bem, temos o Planalto, então, de Curitiba. Quando chega próximo de São Luís do Puranã, existe a escarpa devoniana. É um paredão bem bacana, bem interessante, que as rochas estão expostas. Eu gosto de comparar de um modo simples, como se fosse um degrau, né? Então, veja os paredões aqui e a formação dos campos gerais. A continuação aparece aqui. É também neste planalto neste planalto de Ponta Grossa, ou segundo planalto, que vai aparecer, por exemplo, as florações rochosas de Vila Velha. Então, temos ali algumas características bem específicas. E, por último, e não menos importante, o terceiro planalto, que é o Planalto de Guarapuava, marcado principalmente pela presença da terra roxa. Que, na verdade, eu brinco que não aparece, não é que ela, na verdade, de roxa ela não tem nada, na verdade ela é bem vermelha. E o que significa essa terra roxa? Ela é extremamente fértil. Mas como que ela foi formada? Essa terra roxa, ela é formada pelo desgaste de uma rocha chamada basalto. O basalto, ele foi formado pelo derrame de lava, sim, pela saída do magma pelo vulcão. Lembrando que quando o magma sai pela cratera do vulcão, transforma-se em lava. Mas, professora, não tem vulcão aqui, não tem vulcão ativo? Sim, não temos. Só que o que acontece? Lembra da teoria da deriva continental, que Alfred Wegener falava que todos os continentes formavam apenas um, formando a chamada Pangeia? Então, naquela época, ou seja, milhões e milhões de anos atrás, quando todos os continentes eram formados um só, havia a presença muito forte de erupções vulcânicas. E esta região do terceiro planalto foi uma região que recebeu muito derrame de lava. Bem, viu como até as erupções vulcânicas, além de transformar o relevo, mudar o relevo, ele pode ser benéfico para a sociedade, nesse caso, para a atividade econômica da agricultura, veja as plantas aqui, né, o cultivo, e também para o desenvolvimento de pastagens, para a criação de animais. Então, veja como que contribui. Bem, preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Faltam só apenas 2. Vamos ver o exercício 4. A formação da Serra do Mar marca a divisa do. Então, temos 3 opções. Você vai analisar e interpretar este mapa para responder a opção correta. Então, a Serra do Mar marca a divisa do terceiro planalto com a planície litorânea? Ou a Serra do Mar marca a divisa do segundo planalto com a planície litorânea? Ou será a divisa do primeiro planalto com a planície litorânea? Qual será a opção? A, B ou C? Vamos lá?
E aí, conseguiu? Então, vamos à correção. A Serra do Mar está marcando a divisa entre a planície litorânea, que está em lilás, com a parte que está em laranja, marcando o primeiro planalto, ou também chamado Planalto de Curitiba. Então, a opção correta será a letra C. Parabéns! Interpretou bem o mapa. Bem, vamos ao último exercício da aula. 5. O solo fértil da terra roxa encontra-se predominante, ou seja, em maior quantidade, em qual planalto do Paraná? Letra A, no terceiro planalto? Letra B, no segundo planalto? Letra C, no primeiro planalto? Ou letra D, na planície litorânea? Qual será a opção correta? Vamos tentar?
E aí, conseguiu? Então vamos ver. O solo fértil da Terra Roxa encontra-se então no terceiro planalto, letra A. Tranquilo? Bem, nossa aula está encerrada por hoje, mas na próxima aula nós iremos ver os agentes internos de transformação e formação do relevo. Como que esses relevos apareceram? Como que eles surgiram? E como que eles vão sendo alterados? Antes de me despedir, quero dar algumas dicas para você. Sim, caro aluno do 6º ano, quero que você, por favor, anote suas dúvidas. Sim, anote e, por favor, repasse ao seu professor por meio do aplicativo Google Classroom. Não compreendi a aula? Outra sugestão, reveja, pesquise, tá? E estes são os principais passos de uma forma de estudo. Bem, vou deixar então meu abraço virtual. Até a próxima aula.